A Light foi criada em 1904, no auge da Belle Époque francesa. Atravessou 2 guerras mundiais, passou por várias crises econômicas, 5 constituições brasileiras. Só que em mais de 120 anos de história, a empresa quase não sobreviveu aos últimos 3. Era maio de 2023 e a Light estava praticamente quebrada, precisando recorrer a uma controversa recuperação judicial com mais de 11 bilhões de reais em dívidas. Ali, a empresa viveu de perto o risco de sua centenária concessão no Rio de Janeiro acabar. Só que 3 anos depois, tudo mudou. Recentemente, a Light conseguiu renovar sua concessão no Rio por mais 30 anos, fruto de uma reformulação completa, que foi desde a troca dos principais diretores até a entrada de novos sócios endinheirados. Essa mudança permitiu que hoje a Light esteja na reta final da recuperação judicial e com planos para investir mais de 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Só que o desafio está longe de ser simples. O Rio de Janeiro é uma das concessões de energia elétrica mais difíceis de se administrar do país, com a Light registrando um dos maiores percentuais de energia furtada do Brasil. Neste Spotlight, vamos falar da segunda chance da Light, como ela sobreviveu e quais são os desafios para que a empresa consiga chegar aos 150 anos. Para a gente entender o tamanho do desafio da Light, é preciso entender primeiro o tamanho da concessão dela. A Light atende hoje quase 11 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro e outros 30 municípios, em uma área de pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados. É a concessão com a maior densidade populacional do país. A título de comparação, uma outra concessão, como a da Coelba, na Bahia, atende uma quantidade de pessoas parecida, mas em uma área 50 vezes maior. Mas por que ter uma alta densidade é um problema para empresas de energia? Por causa do custo e do risco. Mais gente em menos espaço significa que a rede precisa ser mais densa, mais cara, com equipamento em local de difícil acesso. E isso significa também que cada falha individual afeta milhares de pessoas ao mesmo tempo. No caso da Light tem mais um agravante. Como a parte relevante da área de concessão é dominada pelo crime organizado, o furto de energia também fica concentrado. É justamente aí que começa o problema da Light. Cerca de 30% da energia que entra na rede da empresa não vira receita. É o dobro da média do setor elétrico brasileiro. É claro que também existem casos de roubo de energia em regiões nobres, mas o grosso do problema apontado pela Light hoje está nessas áreas dominadas pelo crime organizado. Com pelo menos 30% da receita comprometida, a Light nunca conseguia compensar esse prejuízo com repasses no preço da conta de luz, que tem um limite legal autorizado. A ANEEL, que é a agência reguladora do setor, define uma única meta de perdas para toda a área da empresa, ou seja, uma grande média. E tudo que passasse dessa meta saía do bolso da Light. É o mesmo que considerar que uma loja em Ipanema e uma loja em uma área de risco tivessem o mesmo nível de inadimplência. A conta simplesmente não fechava. E foi essa pressão estrutural, somada a uma gestão que não entregava resultado, que empurrou a Light pro abismo em 2023. Em maio daquele ano, a empresa pediu recuperação judicial para renegociar 11 bilhões de reais em dívidas. E aqui teve um impasse jurídico interessante. Empresas que prestam serviços essenciais, em tese, não podem pedir recuperação judicial. Mas a Light usou, digamos, uma estratégia jurídica diferente. Foi a holding que controla o grupo que entrou em recuperação judicial e levou junto a Light Distribuidora de Energia para a RJ. A recuperação judicial deu certo, mas deixou o mercado e, sobretudo, os reguladores bem bravos, e o risco de perder a concessão se tornou real. Ali, oficialmente, a Light foi parar na UTI. Para resgatar a Light, foi preciso uma combinação de dinheiro novo, mudança de gestão e negociação dura com os credores. O primeiro novo personagem a entrar na história foi o investidor Nelson Tanure. O Tanure é conhecido por comprar empresas em crise, renegociar a dívida até o limite para tentar virar o jogo. Em maio de 2023, às vésperas do pedido de recuperação judicial, ele se tornou um dos principais acionistas da Light. E esse perfil agressivo do Tanure contra os credores acabou sendo exatamente o que a Light precisava naquele momento. Eu conversei com pessoas que viveram essa fase de perto que me disseram que sem o Tanure o acordo de recuperação judicial jamais sairia. Quase um ano depois, em abril de 2024, o acordo com os credores foi fechado. No meio desse processo de renegociação chegou o Alexandre Nogueira para o cargo de CEO da Light. O Nogueira é um veterano do setor de energia e foi ele quem refez as pontes da Light com a ANEEL e o mercado financeiro. Lembra aqueles que não tinham gostado nada da história de recuperação judicial?
Junto com essa mudança vieram também melhoras operacionais importantes. Apenas um exemplo: o percentual de consumidores que ficavam mais de 24 horas sem luz era de 18% em 2022. Hoje é menos de 3%. Para sair disso, a Light contratou mais funcionários próprios, saindo de 4 mil trabalhadores para mais de 7 mil. A dívida, que era de quase 11 bilhões de reais, caiu para cerca de 6 bilhões de reais com a renegociação. E a saída da recuperação judicial já deve ocorrer nos próximos meses. O Tanuri ajudou a tirar a Light da UTI, mas outros acionistas influentes tiveram um papel importante, especialmente pelo lastro financeiro que trouxeram. Os bilionários Ronaldo César Coelho e Beto Sicupira são outros dois grandes acionistas da Light. Mas aí o Nelson Tanuri passou a ser investigado no caso do Banco Master. E isso fez ele entrar numa crise financeira grande, e ele acabou perdendo as ações da Light para alguns credores. E nesse processo de crise envolvendo o Banco Master, a perda das ações, o Tanuri acabou deixando de ser um acionista relevante da Light. Por outro lado, o BTG Pactual do André Esteves passou a ocupar esse posto. Então hoje são esses três grandes investidores da Light, o Ronaldo César Coelho, o Beto Sicupira e o BTG, que têm a missão de preparar a Light para uma nova chance. Em maio agora, o governo federal renovou a concessão da Light por mais 30 anos, o que parece improvável lá em maio de 2023. E esse contrato tem cláusulas mais modernas. Uma delas passa a considerar as áreas com severas restrições operativas, que no caso da Light são as áreas dominadas pelo crime organizado. Em outras palavras, o governo passou a reconhecer que as perdas nesses locais serão maiores que a média. Isso significa também que a Light passará a ter regras diferentes dentro da mesma área de concessão. Então aquele cálculo para definir os aumentos na conta de luz vai ser diferente agora, o que permite que a Light reduza o prejuízo com o gato. A empresa também poderá cobrar tarifas menores em áreas de famílias com rendas mais baixas, ajudando a combater a inadimplência. Foi com esse contrato em mãos que a Light anunciou o maior plano de investimento da história dela, 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A título de comparação, nos 5 anos anteriores, esse volume mal chegou a 5 bilhões de reais. E esse plano de investimentos vai ser especialmente para modernizar a rede de distribuição, que é muito antiga, que já estaria em exaustão técnica de acordo com o CEO Alexandre Nogueira. Por outro lado, a Light tem hoje cerca de 12% de sua rede enterrada. Uma herança dos engenheiros canadenses que construíram o sistema elétrico do Rio a partir dos anos 50. Na capital paulista, esse percentual mal chega a 1%, e isso tem sido um problema e tanto na sequência de apagões que São Paulo viveu nos últimos anos, e que veio ameaçando a concessão da Enel por aqui. A Light então chega no segundo semestre de 2026 com o melhor cenário em mais de uma década. Sai da recuperação judicial, tem caixa para investir, tem contrato que reconhece a realidade dela e tem acionistas muito ricos e comprometidos. O Ronaldo César Coelho, que sim, é irmão do Arnaldo César Coelho, me disse que a Light agora está pronta para viver pelo menos até os 150 anos de idade com esse novo contrato. É um jeito de dizer que a empresa que ilumina o Rio desde a Belle Époque tem uma nova chance de continuar iluminando a cidade. Mas continuar iluminando o Rio até os anos 2050 vai exigir muito mais do que dinheiro. A boa notícia é que, depois de quase quebrar, a Light sobreviveu. Só que agora o trabalho difícil está apenas começando.